Olha só, minhas irmãs, hoje nós vamos meditar a respeito de decepção, de fracasso e de sentimento de desprezo, misturado com tanta coisa que vem no coração da mulher e que Deus quer que nós pensamos esta noite. Então, por isso, nós vamos falar de duas mulheres, Sara e Esther. A primeira Sara, lá em Gênesis 12, versículo 1 começa assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, na verdade a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e logo foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Agora vamos lá para o versículo 10, que fala assim: Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta mulher é dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e para que viva minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Agora vamos lá para Esther 2. Vamos um pouquinho aí na Bíblia, depois de Crônicas, Esdras, Neemias, antes de Jó, antes de Salmos. Esther 2, versículo 1. Vamos encontrar Esther 2, todas. Vamos andar na Bíblia, depois de Neemias, antes de Salmos, de Jó. Amém ou misericórdia? Amém. Vocês estão bons, gatinho, glória a Deus. Passadas essas coisas, e aplacada a ira do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, o que ela fizera e quis se decretar a seu respeito. Então disseram os servos do rei que ele ministrava: busquem-se para o rei moças, virgens e formosas. Põe o rei em todas as províncias do seu reino, oficiais que ajuntem todas as moças virgens e formosas em Suzã, a capital na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-se eles os seus cosméticos. E a donzela que agradar ao rei seja rainha em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e ele fez assim. Havia então em Suzã, na capital, certo judeu, benjamita, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Criara ele Hadassah, isto é, Esther, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela, esbelta e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Tendo-se divulgada a ordem do rei do seu edito, e ajuntando-se muitas donzelas de Suzã, a capital sob cuja custódia de Hegai, levaram também Esther ao palácio do rei, a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a donzela agradou-lhe e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei, e a fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado seu povo nem sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não lhe declarasse. E cada dia Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres, para se informar como Esther passava e o que lhe sucedia. Ora, quando chegava a vez de cada donzela e via ao rei Assuero, depois que foram feitos a cada uma segundo prescrito para as mulheres, porque 12 meses, pois assim se cumpriam os dias dos seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres. Desta maneira, minha donzela
ela ao rei, dava-lhe tudo quanto ela quisesse para levar consigo da casa das mulheres para o palácio. À tarde ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, a custódia de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ele não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse que fosse ela chamada pelo nome. Como é até aí, porque senão fica muita informação e a gente não consegue entrar totalmente naquilo que Deus tem. Vamos orar, irmãs, que Deus me dê graça. Pai, em nome de Jesus, tem uma palavra muito simples para entregar para as tuas filhas, que o Espírito Santo de Deus me dê uma graça especial para falar, no meditar nessa reflexão junto com elas, que elas possam ser realmente atingidas no Espírito, ativadas, meu Pai, de dentro para fora, em algo muito superior ao que elas pensam que possam imaginar, porque o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu querer e o teu poder para ter em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs, eu falei que nós vamos falar de angústia, de frustração, e qual mulher que nunca se sentiu frustrada, né? Nós temos a tendência de nos frustrarmos, de nos decepcionarmos com as coisas que nos sobrevêm. É natural de todo ser humano que se frustre. A frustração, ela vem por alguma expectativa colocada em alguma situação ou em alguma pessoa que não é correspondida. E nós vivemos num mundo de expectativas. Nós somos criadas para ter expectativas, é natural. Você vem aqui no culto, você tem expectativa de ser o quê? Abençoada. Então, em nome de Jesus, que o Senhor faça infinitamente mais. Não eu, porque é Deus é quem faz. Né? Tanto querer quanto efetuar a virtude dele. Então, em cada coisa que nós nos envolvemos, e mulher se envolve muito, nós somos intensas. Né? Nós queremos, se tem algo, nós queremos o melhor, nós queremos fazer o melhor. Nós sempre estamos focados em algo maior que possa acontecer. Então, é muito difícil achar uma mulher que não se entrega em uma causa ou em alguma circunstância. Por mais que seja uma mulher mais madura, que já passou por muitas coisas e uma mulher bastante cicatrizada, nós temos essa tendência. Nós vamos entrar em situações, em relacionamento, e colocar uma expectativa de que aquele relacionamento dure. Quem casa, casa o quê? Para dar certo. Ninguém casa para terminar. Ninguém chega lá no cartório e fala e fica assim, qualquer coisa eu separo. Não, a gente casa para dar certo. A gente faz uma faculdade para exercer a profissão. A gente entra no ministério para ser útil no ministério. Então, não tem como nós não colocarmos expectativas nas coisas que nós assumimos nas nossas vidas. Isso é o que? Natural. Isso é saudável. Isso é legítimo. E eu sei que muitas coisas da sua vida você já colocou muita expectativa e deu certo. Amém? Vou começar com certo primeiro. Amém? Mas também colocou expectativas em muita coisa que deu errado. Amém? E eis aqui você, né? Com expectativas que corresponderam bacana, 100% do jeito que você queria, e com expectativas que talvez não deram tanto certo assim. E quando a gente não sabe lidar com essas expectativas, o que a gente faz? Frustra e para. E começa a fazer os votos, né? Como é que fala? Voto, as promessas, as alianças com as palavras. Eu nunca mais vou tentar de novo. Eu nunca mais vou acreditar. Eu nunca mais vou mexer com isso. Esse negócio não é pra mim. Esse negócio não vai dar certo. A gente começa a fazer os pactos, né? Dos nunca mais. Minhas irmãs, não façam pactos. Vamos abandonar os nunca mais. Porque uma das coisas que nos prejudica na caminhada com Deus são esses pactos. Porque nós mesmos nos aprisionamos naquilo que nós falamos. A Bíblia fala que o mundo foi feito com palavras. E a palavra, ela tem poder. Então, cada palavra que você libera, de boa ou de negativa a respeito de qualquer coisa, você fica preso, você fica aliançado, você anda junto com aquela
com o marido normal, com tudo normal. Ela tinha um problema que não podia engravidar. Mas muitas mulheres naquela época também não engravidavam. E a Bíblia não menciona se isso a incomodava. Apenas diz que um dia Deus fala com Abraão, que ele tinha uma promessa na vida de Abraão, que a partir daquele momento Abraão serviria e que Deus o abençoaria através daquele passo de fé de Abraão, de realmente seguir o que Deus tinha para a vida dele. Ele fala só, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu imagino essa situação que a gente romantiza muito, né? Porque não, Abraão é top e tal, mas ele era homem como qualquer um desses homens que estão aqui, que estão aqui fora. Eles somente fizeram uma promessa. Ele podia falar assim, Deus, muito obrigada, mas eu vou ficar com a minha vidinha do jeito que está aqui. Mas ele decidiu ir. E mais do que isso, ele decidiu ir, a mulher dele também foi. Minhas irmãs, eu imagino o quão difícil deve ter sido aquela decisão. Porque a gente tomar decisões como essa não é fácil. De mudança geral, olha, ele mudou de cultura, ele mudou de vizinhança, ele mudou o lugar onde ele adorava a Deus. Ele se afastou de toda a família dele, ele não pôde levar a família toda, a parentela toda com ele, era só a Sara, ele levou Ló também. Então mudou tudo, mudou, foi uma mudança drástica. E Sara, eu vejo que Sara é uma mulher bacana. Ela tem muitos defeitos, eu já falei muito mal de Sara aqui no culto, mas hoje eu vou falar tão mal dela. Falei, quando a gente for lá para a glória, vai ser uma prestação de conta com essa mulherada, né? Porque primeiro é com ela, porque essas dores de parto e essa dor da menstruação é terrível, né? Primeiro o papo reto vai ser com ela. E depois com Sara por algumas outras coisas. Mas enfim, Sara aqui, ela foi uma mulher muito bacana. Porque ela poderia ter batido o pé e falar, Abraão, eu não vou. Não vou, eu não quero sair de perto de mamãe, eu não quero sair de perto do papai, eu não quero sair de perto das minhas irmãs, talvez, do meu povo, desse lugar onde eu estou habituada. E ela deu um voto de confiança, não foi para Deus, foi para Abraão, ela criticou o marido dela. Porque tem muitas mulheres que quando o marido vai mudar de cidade, ela trabalhar numa cidade, ai, eu vou, ai, será que isso é de Deus? Ai, meu Deus do céu. Então as decisões são muito difíceis. E aquela mulher vai de coração o quê? Aberto. E olha o que acontece. Eles estavam fazendo tudo certo, tá? Estavam obedecendo a Deus. Só que o que acontece? Há fome na terra. E há fome, inclusive, para Abraão e Sara. E aí, a maior vergonha da vida deles começa assim que eles obedecem a Deus. Eles saem da terra. E era por quê? Para já dar tudo certo. Não, a fome na terra, eles vão pedir o quê? Abrigo no Egito. Inimigo do povo de Deus. Eles vão lá na terra do Egito para pedir socorro, para pedir morada. E acontece isso com você, minhas irmãs? Já aconteceu com você está fazendo tudo certo e aí está tudo errado. É igual quando a gente chega para lá e fala assim, não, porque eu não vou dizimar, não vou ofertar, não vou fazer nada. Porque toda vez que eu começo a dizimar, toda vez que eu começo a ofertar, o dinheiro acaba. Vendido, a menina adoece, o carro bate, é uma confusão. Aconteceu com Sara. Deus não falou que ia abençoar, que ia dar tudo certo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus ele não mentiu, ele não omitiu nada. Eles acabam parando ali na casa do inimigo. Eles acabam parando ali no Egito. E olha a situação de Sara. Abraão morrendo de medo de Faraó. Fala assim, ó, vou achar que você é minha esposa, vai me matar. E você vai ficar viva, fala que você é minha irmã. E o que o cara faz? Esconde atrás da esposa. Com medo de ser perseguido. Com medo de acontecer alguma coisa com ele. Agora eu fico mexendo no coração de Sara, né? Com o marido banana que esconde atrás dela. Aí eu falo mal do povo da Bíblia de novo, gente. Minha língua é grande demais. Eu falo mal do povo de novo. Mas ele esconde atrás dela. E qual que era do homem? Vou proteger minha mulher. Eu não coloquei ela nessa situação. Eu não escutei Deus, Deus não falou comigo. Eu não coloquei ela
de não ter dado tudo certo depois de escutar a voz de Deus. Frustração do marido não conseguir ajudá-la, abrigá-la, protegê-la e dirigi-la. Já começa aí. Talvez poderia vir no coração dela arrependimento de ter escutado a voz do homem, porque ela estudou para a voz de Abraão, Deus falou com ela. Poderia ter dado decepção no coração dela de ter casado. Quantos estão entendendo aqui? Frustrações, irmãs. Frustração no casamento, frustração na vida com Deus, frustrada com Deus. Gente, mas Deus não falou que era para fazer isso? Por que Deus permitiu que eles passassem por aquele estado de fome? E a mesma coisa, talvez, pode ter acontecido com você. Você, num período difícil da sua vida, foi pedir ajuda para quem que não é crente. E o que não é crente falou assim: mas você não é crente, cadê seu Deus? Agora você está na igreja, está tudo errado com você, cadê seu Deus? Cadê sua igreja? Cadê seu pastor? Ser crente não é melhor que ser do que está na minha posição? Tem muita mulher que é muito ferida com muitas coisas nesse sentido. Sentido de, às vezes, o marido não dá conta da situação financeira e tem que ficar morando de favor na casa da mãe, tem que ficar morando de favor na casa de amigo, de parente. E isso constrange a mulher de uma tal forma que ela se decepciona com o casamento, de achar que o marido não está dando conta de resolver algumas coisas do lar, de ajudar na criação dos filhos. São tantas coisas que frustram nesses dois apontamentos que eu estou fazendo aqui, tanto com Deus quanto no ambiente familiar. E Sara era uma mulher que estava tão acostumada a buscar ajuda no Egito, que passa esse tempo, ela fica na casa de Faraó, ele sai de lá, continua a peregrinação, continua andando. E aí ela fica muito frustrada com Deus pela terceira vez, porque o tempo está passando e ela não é grávida. E Deus colocou ela que ela seria o quê? Mãe de nações. E o tempo passa, nada acontece. Às vezes a gente não tem dimensão do que a Bíblia está falando. Porque olha o que acontece. Imagina só nós no lugar dessa mulher. Ela talvez estivesse presenciando mulheres grávidas na frente dela, pessoas ganhando filhos, filhos crescendo, meninos crescendo, ficar sabendo que nos parentes dela pessoas nasceram, sobrinhos. E aí aquele ambiente, a gente tem que saber aonde que começa a angústia, né? Porque tem várias coisas que nos angustiam, minhas irmãs. A angústia ela não nasce assim, não. Primeiro a gente vê, são coisas que a gente vê, e talvez ela estivesse vendo as mulheres engravidando e ela não. E fato é que aquela mulher passa por um nível de angústia tão grande que ela fala assim: isso aqui não vai acontecer não. Deus se enganou, Deus se esqueceu de mim. Ela frustra com Deus, ela se decepciona por estar naquela situação. E muitas vezes isso acontece conosco também. Nós estamos na igreja, está tudo certinho, viemos do culto, participamos das coisas, mas muitas vezes as situações das nossas casas não estão todas beleza. Eu imagino como que você deixou sua casa hoje. Eu imagino como que está a sua vida hoje. Porque não é porque estamos aqui que está tudo certo, não. Talvez estamos aqui porque justamente o contrário. Não esteja tudo tão bem assim. E aí chega num ponto que a gente começa a frustrar até com Deus. A nossa oração ela cai. A nossa velocidade em leitura bíblica ela desacelera. O nosso convívio com cristãos desacelera. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo na vida dos outros e na nossa vida o trem parece que vai para trás. Teve gente que falou: nunca mais eu volto na igreja. Mas por quê? Eu fui na igreja 2 domingos, achei que minha vida ia melhorar, minha vida piorou. Não vou voltar não. Olha, estava tudo certinho na minha vida, eu tinha minha casa certinha, minhas contas pagas.
Você foi debochada, hein? Debochada ainda. Ficou rindo e debochando. Que isso? Não vai acontecer nada, não. E aí a Bíblia fala que ela, por medo, por causa dessa frustração, ela recorre a quem? Agar era quem? Egípcia. Você está vendo que Sara e Abraão, todas as vezes que eles se sentem frustrados, pressionados na caminhada deles, eles recorrem ao Egito? Primeira vez, passou fome na terra, foi para o Egito. Segunda vez, promessa de Deus não está se cumprindo na minha vida, vou para o Egito. E muitas vezes nós somos assim também. Ah, não está dando certo na minha vida, não, vou para o Egito. Vou buscar do meu jeito, da minha forma. Eu não aguento mais. Isso já está passando a hora de terminar. Essa situação eu não estou suportando. E aí, isso tudo que eu estou falando aqui hoje, irmãs, Deus me falou uns, sei lá, 50, 60 minutos atrás. Foi falando comigo, porque eu estava pensando em outras coisas. Mas aqui, 60 minutos não, uns 90 minutos atrás. E aí, eu fui pensando nessas duas mulheres. Aí nós temos, depois de Sara, para de Sara, e nessa situação que ela foi para o Egito. Agora eu vou para Esther. Esther também foi outra mulher frustrada. A Bíblia fala que aquela mulher, ela era uma mulher exilada, porque o pessoal todo, Israel tinha perdido a guerra, todo mundo ficou debaixo da custódia de Nabucodonosor na Babilônia. E aí, Esther, Mardoqueu e alguns judeus saíram desse exílio da Babilônia e foram para Suzã, cidade de Suzã, onde quem reinava era Mardoqueu. A Bíblia fala que a rainha Vasti, que era a rainha de Mardoqueu, faz uma desfeita para ele separa dela. Aí o eunuco fala assim: faz um concurso de beleza para escolher uma princesa, uma mulher que vai assumir o reinado no lugar de Vasti junto com você. E ali Esther fica sabendo, Esther que era radaça, fica sabendo daquele concurso para realmente assumir o trono junto com Mordecai. Como é que chamou? Eu estou falando aqui, o rei Assuero. Olha que coisa, a gente precisa entrar na história mais uma vez, minhas irmãs. Aquela mulher ela não tinha nenhuma chance de ganhar. Primeiro, ela era exilada, judia, uma menina que não fazia parte das melhores moças de Suzã, totalmente inadequada, estrangeira, forasteira e órfã, sem chance nenhuma. Outra menina também que tinha tudo para ser frustrada, que ela podia pensar assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu estou aqui numa terra que não é minha, eu sou estrangeira, eu sou órfã, e eu não tenho chance nenhuma de ir bem aqui nessa cidade. Só que a Bíblia fala que ela fica sabendo do concurso de beleza. Talvez qualquer mulher do nosso ciclo de relacionamento não tentaria nada para mudar numa situação dessa. Porque tem gente que fala assim: minha vida está ruim mesmo, está desgraçada mesmo, eu não quero saber de mudança, nada vai acontecer. Tem hora que esgota mesmo. E aquela mulher fica sabendo que está tendo um concurso de beleza. E o primo que estava cuidando dela fala para ela assim: olha, vai participa, não tem nada a perder. E aquela mulher, mesmo mediante aquela frustração, ela decide tentar. Agora eu quero colocar aqui o que eu quero falar de fato. Eu queria chegar nesse lugar. Eu narrei isso tudo só para chegar nesse lugar, e foi que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração para falar para vocês hoje. Duas mulheres frustradas, certo? Sara e Esther. Sara, frustrada, ela recorreu ao Egito como forma de resolver o seu problema. Esther, frustrada, ela recorre à mesa do rei para sair daquela frustração. A questão, minhas irmãs, não é se a gente vai decepcionar ou deixar de decepcionar, porque eu acho que sempre nós vamos decepcionar com situações, com pessoas e até mesmo com Deus. Várias pessoas aqui na vida se decepcionaram com Deus por causa da vontade de querer dar
cinzas. Nem estou com uma águia por cima das nuvens densas, não. Agora não pode dar avião. Ai, irmãs. Mas o que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida é que o que nós iremos fazer diante da frustração. Nós vamos comer da mão do Egito ou nós vamos comer da mão do rei? Essa é uma escolha que nos é feita a todo momento, é proposta essa escolha para nós. Sara foi procurar Agar para resolver o seu problema. E ela causou ainda mais problema. Porque através de Agar veio Ismael. E todas as vezes que nós recorremos ao Egito, nós geramos Ismael na nossa vida. Fica está amarrado em nome de Jesus. Ai, eu não quero não. Gente, nós precisamos alinhar o nosso coração aqui hoje com o coração de Deus. Deus tinha promessa tanto para Sara quanto para Esther. Mesmo nós não sabendo na totalidade quais eram essas promessas aqui, talvez nem ela sabia das promessas de Deus, mas a Bíblia fala no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus sem que nenhum deles ainda havia. Deus tem promessa para a sua vida, tem promessa, teve promessa para Esther, teve promessa para Sara, e no caminho muita coisa pode ficar enrolada? Pode. No caminho muita coisa pode ficar confusa? Pode. No caminho muita coisa pode ficar sem sentido? Fica mesmo. A Bíblia fala em Provérbios que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. É devagar que a coisa acontece, meus irmãos. A gente vai caminhando e a luz vai se sobressaindo à medida que nós caminhamos. Não adianta a gente querer ficar parada no meio do caminho e esperar Deus iluminar o caminho inteiro para a gente andar, não. A gente não precisa ter garantia de nada, não. A gente precisa ter a presença de Deus nas nossas vidas. A gente precisa escolher de qual mesa nós vamos nos servir. A gente precisa escolher em qual mesa nós vamos nos deleitar. Porque a Bíblia fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Espera, pois, pelo Senhor, espera nele e o mais Ele fará. E nós precisamos entrar nesse caminho de confiança. Tem gente que está esperando Deus descer o rolo de tudo que vai acontecer na vida dele, com quem que ele vai decepcionar, com quem que ele vai caminhar, com quem que vai dar certo. Gente, vida com Deus é uma vida sem garantia. Imagina que quando você recebeu Jesus no seu coração, o Senhor te desse um livro da sua vida nas suas mãos para você ver se você aceitaria os desafios. Porque sim, tem um livro a respeito da sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia fala no Salmo 139 que no teu livro, Senhor, foram escritos todos os meus dias, todos eles escritos e determinados sem que nenhum deles ainda havia. Então tudo na sua vida já está tudo assim, ó, escrito, determinado. O Senhor tem planos para nós. Amém? E aí tem gente que quer andar na garantia. Deus, me mostra o livro aí, ó. Desembucha, Deus. Desembucha desse livro aí. Me mostra. Por quê? Porque quer ter a garantia de que vai dar tudo certo. Minhas irmãs, Deus não dá garantia do processo, mas dá garantia do final. E no final vai ser glória, vai ser graça, vai dar certo, porque aquele que te chamou também fará. Mas a gente fica preso, quer ter a garantia do processo. Desembucha, Deus, me fala o que vai dar isso aqui. Se o Senhor não me falar, não me mostrar, eu não movo. E você sabe o que Deus está falando com você aqui hoje? E você pediu essa resposta? Deus está falando assim, move primeiro, porque aí eu vou me mover. Agora engrenou. Glória a Deus. Para de esperar Deus mover para você se mover. Sendo que Ele está falando com você assim, move, porque eu vou te abençoar. Abraão precisou mover para que fosse abençoado. Abraão só seria pai de nações se ele saísse do lugar dele e fosse para um lugar que ele tinha determinado. Minha irmã, nada muda se
desafios. E os desafios são para nos amadurecer. Porque com as mesmas consolações com que somos consolados, nós vamos consolar a outras. Sabe por que nós passamos situações difíceis? Para darmos oportunidade ao Espírito Santo de Deus nos consolarmos nessas áreas. Deus não quer te ver ferida, Deus quer te ver cicatrizada. Desafio todo mundo passa. Então temos que dar nossos passos de fé, tomar nossas decisões, andar. Deus, a Bíblia fala que a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando, até ser dia perfeito. Então eu tenho que caminhar para brilhar. Então eu vou dar o primeiro passo. Eu imagino para Deus, eu vou para a direita ou para a esquerda. Deus só mandou me sair, gente. Deus não deu mapa, não deu bússola, não deu nada para ele. Ele não sabia nem para onde que ele ia. Deus, eu vou para onde? Eu vou para o sul, vou para o norte, para o leste, para o oeste, para onde? Não interessa. Ele deu o passo. E Deus quer que você dê um passo, não para o Egito, mas sim para a mesa do rei. Gente, pode dar tudo errado. Se você estiver na mesa do rei, Deus faz assim e muda tudo a seu favor. Deus não precisa de tempo, de espaço, não precisa de nada disso aqui. Agora, se a gente estiver no Egito, é só Ismael. É barrigada perdida, como diz minha avó, que já faleceu. Isso é barrigada perdida. E quantos Ismaéis nós já geramos no nosso caminho? Só Jesus. Gente, que hoje seja um dia de transformação, de decisão certa. Fala Deus mesmo. Quanta barrigada perdida, né? Porque recusou sentar na mesa do rei como Esther e foi parar lá na mesa de Agar, bater um papo com a escrava. Então, minhas irmãs, eu sei que o Espírito do Senhor está tocando em nós hoje, para nós tomarmos a decisão certa e fazermos as coisas certas. O que determinará aonde nós chegaremos e para onde nós vamos recorrer. O que vai determinar aonde você vai chegar na sua caminhada é para onde você está recorrendo. Para onde você está recorrendo hoje? É para a mesa do rei? Ou é ter um caso pagar? Tem gente que quer ter muitos sonhos, né? Eu tenho sonho disso. Eu quero fazer isso na obra. Eu quero fazer aquilo. Eu quero ser uma pregadora. Eu quero ter um casamento, um marido. Tá, você quer ter isso tudo. Mas para onde você está recorrendo? Eu quero ter isso tudo e ficar deitada assistindo Big Brother. Não vai funcionar. Não é Big Brother, tá amarrado. Irmãs, para onde nós estamos recorrendo? Eu quero ser pregadora. Eu quero isso. Você está lendo quantos capítulos da Bíblia por dia? Quero ser usada pelo Senhor. Você está se renovando em oração quantas horas por dia? Minhas irmãs, vida com Deus é assim, não. É uma vida que Deus, Ele não responde às nossas perguntas. Ele responde às nossas respostas. Olha, parece uma coisa sem nexo, né? Deus não responde pergunta, Ele responde resposta. É a resposta que você dá para a situação e você vai receber a contrapartida dele. E quando você não responde, ele também não fala nada. Aí fica aquele negócio, né? Deus tem 3 formas de falar. Não, e sim, espera. Não. Isso aí é pra gente que não quer mover, não quer romper. Ora, Deus, Ele quer que nós ajamos dentro do propósito dele, dentro daquilo que Ele tem para nós. É a hora, a atitude que vai realmente definir aonde que nós vamos chegar. Glória a Deus. Gente, vocês estão falando com o olho muito arregalado. Isso está me oprimindo. Eu estou aqui hoje, não vou escrever. Ai, glória a Deus. Amém, então. Para onde você está recorrendo?
Será Jesus? Olha só. Dentro disso tudo, a expectativa de Sara tinha morrido. E talvez muitas expectativas de Esther também. Mas, para cada expectativa que morre, existe uma volta que nós precisamos fazer. Aquela mulher sunamita que tinha um filho morto dentro de casa, quantos se lembram dessa história? Levanta a mão aqui só para eu saber, não precisa agarrar não, né? Mulher não queria fazer questão de ter filho, o profeta deu um filho para ela, deu um filho no sentido de que profetizou que ela ia gerar, e ela gerou, teve um filho, bonitinho, bacaninha, o menino morreu. Quando o menino morre, ela não sai contar para todo mundo e chama os outros para o velório do filho dela. Nem o marido dela sabia que o menino tinha morrido. A Bíblia fala que aquela mulher volta para o profeta, para que ele fizesse alguma coisa para ela. E a Bíblia fala que aquela mulher volta, depois o menino ressuscita e dá tudo certo. Mas ela tinha um filho morto na mão. E aquilo ali dependia de uma atitude dela ou para a vida ou para a morte, ou para a definitiva morte daquele menino. E ela volta para o profético. Tem muita coisa na nossa vida que só vai ressuscitar se nós voltarmos para o profético, voltarmos para a presença, voltarmos para a graça. Às vezes tem muito filho morto, ministerial na nossa mão, muito sonho ministerial que a gente já sonhou, decepcionou, desistiu, já entregou. Minha irmã, esse menino pode ressuscitar com uma volta para o profético, com uma volta para a presença, para a mesa do rei. Tem aquela, o caso de Noemi, né? Noemi, ela teve que suportar a dor de toda uma família de sangue morta. O marido e os filhos morreram. Só que aquela morte na vida dela representava uma atitude que ela tinha que tomar. Era voltar para Belém. Eu já preguei isso no devocional. Pegar um caminho de volta para Belém. Esse valor, porque acesso a isso. Não é porque morreu e deu errado, isso é sentenciado, não, irmãs. O jogo pode virar, a mesa pode virar. A Bíblia fala que Noemi ela foi muito feliz com o neto. Vindo de Ruth, morou bem, fazendeira, uma casa boa. As coisas elas podem mudar, mas depende de quê? Se Noemi tivesse continuado em Moab, nada ia mudar na vida dela, mas ela decidiu sair de Moab. E quando ela decide sair de Moab, as coisas na vida dela começam a ressuscitar. Nós estamos entendendo? Para cada Elias com seu ministério morto, tem uma palavra de sair da caverna para ressuscitar. Então tudo que morre pode ressuscitar, meus irmãos, depende da nossa atitude. Para cada coisa decepcionada e enterrada, pode o quê? Mudar através da nossa atitude. Se o seu ministério morreu e você está encavernado, eis que te digo, ó, até só para tirar aqui. Nem para tirar que não precisa, que eu sei que Deus está falando com você. Sai da caverna. Deus não quer te ver na caverna. Você acha que Deus investiu dons, unção, o poder dele na sua vida, para você se decepcionar
Não. A palavra que eu recebi, eu estou entregando. Você acha que Deus fala assim só comigo? Estou falando com vocês a mesma coisa. Deus está investindo, Ele quer retorno. Deus não mexe em obra fracassada, não. Ele mexe em coisa que vai dar certo. E se Ele decidiu investir em você, porque Ele sabe que vai dar certo. Ele já sabe disso. Eu acho que Ele promove esses ajuntamentos de mulheres para promover esse despertamento. Porque a gente, como sabe, a gente começa a duvidar. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo mesmo? Gente, será que Deus falou comigo? E fica no será e em clausura dentro da caverna. Mas hoje Deus chama. Dá o seu passo de fé. Faça o que você tem para fazer. Essas duas não param de rir, gente. Isso é bom, é ruim. Deus falando. Fala, Deus. Sai da caverna. Oh, minhas irmãs. Que essa palavra seja uma palavra de encorajamento, de transformação na sua vida. Eu vejo tantas mulheres cheias de tantos dons aqui hoje. É muito bom de fazer muita coisa, de promover um impacto sobre a terra. Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu também vejo mulheres desesperançadas. Tipo assim, olha para a situação e pensa, será que isso aqui vale a pena? Eu estou te dizendo, vale a pena. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena, irmãs. Vale a pena. Mas mesmo diante dessa situação, vale a pena sim. Você estava esperando uma palavra de confirmação, tem agora. Vale a pena. E vai valer a pena. E continuará valendo a pena. E sempre valerá a pena. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos também para mim. Oh Deus. Pai, existem coisas, áreas da alma humana, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo consegue tocar. São áreas muito específicas, muito especiais, muito profundas, que só o Senhor consegue trabalhar. Não é uma coisa que um homem faz, que uma mulher faz. É somente o Teu Espírito que pode fazer. Eu quero te pedir que nessa noite, Pai, que aquilo que a Tua palavra não conseguiu tocar, Pai, de uma maneira profunda, definitiva na vida das minhas irmãs, o Teu Espírito possa tocar, o Teu Espírito possa mover. Meu Pai, são muitas coisas que nós precisamos sermos encorajados todos os dias. E eu sei que hoje foi um culto muito particular. O Senhor separou, não todas, mas algumas, para estarem sendo testificadas nessa palavra, Senhor. Então, meu Pai, produz essa confirmação interior, trabalha nas áreas que precisam ser trabalhadas, direciona as áreas que precisam ser direcionadas, molda aquilo que precisa ser moldado. Essa mulher que chegou aqui com o ministério enterrado, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, através de uma atitude dela, de voltar para o profético, que o Senhor possa ressuscitar esse ministério. Pai, voltar ao profético, voltar à oração, voltar ao jejum, voltar à congregação. Voltaram, Pai, voltaram. Pai, no nome de Jesus, essa mulher, meu Pai, que tem promessas na vida dela que estão enterradas. Meu Pai, que o Senhor possa desenterrar. Essa mulher, meu Pai, essa mulher, meu Deus, muitas vezes viu pessoas tão especiais na vida delas morrerem espiritualmente. Ela tem medo de acontecer com ela, de dar mais paz, mas que ela venha liberar perdões e voltar para Belém e ser totalmente restaurada. Pai, que seja um momento, meu Pai, de uma profunda edificação no coração de cada uma, meu Pai. Eu não sei o que cada uma está pensando, eu não sei o que cada uma quer do Senhor, mas eu sei que o Senhor tem que dar. Pega na mão de uma irmã e de duas irmãs, vamos orar umas pelas outras. Olha aí, eu queria que o Espírito Santo de Deus usasse a sua boca e que você permitisse que o Espírito Santo use a sua boca agora para orar para a sua irmã, para que ela possa
Gênesis, ele viu todo